Olá! Neste exercício, vamos fazer uma relação existente entre um formulário e uma planilha. Considere, por exemplo, uma planilha que tenha nome, idade, peso e altura. Muito bem. Vamos agora desenvolver então um formulário que tenha essas mesmas informações. O objetivo do exercício é criar um formulário que possa passar os dados do formulário para a planilha. Então, inicialmente vamos criar aqui um useform, formulário. Então, esse formulário ele tem o nome useform1, né? E o título é useform1. A gente pode fazer aí uma alteração, formulário, por exemplo, de dados. Okay? Então, o que nós digitarmos aqui nesse ponto, automaticamente aparece aqui. Muito bem, então no formulário vamos trabalhar com o nome, a idade, o peso e a altura. Muito bem, então vamos inicialmente entrar aqui com vamos entrar com o nome, tá? Então, a princípio aqui eu tenho o nome, ok, da pessoa. Vamos mudar a fonte aqui para 12, por exemplo. Ok. Então, eu tenho aqui o desenvolvimento de um label, né? Então, por exemplo, LBL nome. Ok. Então, aqui eu tenho o nome do componente e aqui embaixo é o conteúdo, né? A princípio, que seria o caption, né? Que representa a informação mostrada dentro desse componente. Bom, após colocarmos o nome, vamos colocar aqui então um text box. Esse text box ele tem como objetivo fazer com que o usuário, né, digite esse dado e após a digitação, esses dados serão transferidos para a planilha. Então eu tenho o text box aqui, por exemplo, o nome, né, o nome do text box. Novamente, então, a gente pode fazer aí a mudança, por exemplo, do estilo, né? A fonte, ele está com a fonte tamanho 8, vamos colocar tamanho 12. Okay? Então eu tenho o nome aqui, depois eu tenho aqui um text box chamado text nome. Muito bem, vamos marcar os dois aqui usando Ctrl, né? E vamos dar Ctrl C. Ou se você quiser, você vem aqui, ó, copiar, né? E aí a gente pode vir aqui, outro botão do mouse, colar, né? Então a gente tem aqui um dado. A gente pode colar novamente. A gente teria aqui um outro dado e colar novamente. Nós teríamos aqui um outro dado, ok? Então, a princípio aqui o nome, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, peso, tá? A gente pode mudar aqui para idade e o último a gente pode colocar como sendo a altura, por exemplo, ok? Opa, vamos colocar a altura aqui, a altura, 2 pontos, né? Bom, então eu tenho aqui a idade também, né? Bom, vamos diminuir um pouquinho a caixinha. Ok, vamos diminuir a caixinha. Certo? Vamos observar o tamanho da fonte. A fonte, a princípio, está no tamanho 12. Né? Essa aqui também está no tamanho 12. E essa aqui também está no tamanho 12. Muito bem. Então eu tenho aqui a possibilidade de fazer a entrada de dados nome. Vou inserir peso, idade e altura. Colocamos aqui um botãozinho, por exemplo. Né? Esse botão, então, vamos colocar aqui que esse botão seja o botão OK, por exemplo. Tá? O caption dele, vamos colocar então um OK maiúsculo. Vamos aumentar a fonte, 8, vamos colocar 16, talvez 20. Né? Aumentar um pouquinho, certo?
Então esse aqui seria o botãozinho de OK, né? E podemos também colocar aqui um botãozinho, né, que seria um botão cancela, certo? Então, por exemplo, botão cancela. Faltou um N aqui, botão cancela, certo? E o caption dele vai ter um cancelar, por exemplo. Apareceu cancelar. Podemos então agora vir aqui e mudar a fonte, sei lá, a fonte 12, por exemplo, cabe. Então, temos um formulário e executando o formulário, então temos nome, idade, peso e altura. Então aqui ficou invertido, né? A gente pode fazer a alteração, ok? A gente pode então vir aqui, vamos colocar então aqui peso e aqui a idade, ok? Bom, a princípio então podemos inserir aqui um botão, né? Esse botão aqui vai direcionar, por exemplo, aquele formulário, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui um botão, sei lá, formulário. Vamos colocar usando, aqui, então botão formulário, certo? Botão formulário, tá certo? É uma macro, então automaticamente ele vai criar, né, uma macro, certo? Aqui, olha, botão formulário. Então, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que o formulário, nós criamos um formulário, ele criou o formulário de form 1, e agora, como nós criamos uma macro, que na verdade é uma sub, chamada botão formulário, ele coloca em módulos, né? Então, use form 1.show, né, para que seja mostrado então o formulário dentro da planilha, tá? Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, né, formulário, por exemplo, ok? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho desse botão, tá? Então automaticamente eu clico, o formulário abre, né? Então eu vou colocar lá, por exemplo, José, né? Ele tem 34 quilos, a idade de, sei lá, 12, altura 1,50, ok, e não faz nada a princípio, né? E inclusive o botão cancela também não faz nada porque nós não colocamos nenhuma funcionalidade, ok? Bom, então o próximo passo agora é nós trabalharmos então com o desenvolvimento da macro, né? Então aqui a macro, no botão OK, 2 cliques ele abre automaticamente a sub, tá? E essa